A gente está aqui com o 12º episódio do Vingança da Rainha Ana. Hoje a gente vai tratar sobre um tema que é muito abrangente, que tem várias implicações nas nossas relações sociais. E hoje a gente trouxe um convidado diferente, né, para ajudar a gente aí a nortear toda essa discussão e a gente tornar ela mais complexa, mas ao mesmo tempo de um entendimento mais fácil, mais lúdico. Aí, Marcos, pode se apresentar para a galera, falar aí sobre você, para a gente começar a fazer nossa discussão. Olá, tudo bem? Primeiro, obrigado pelo convite. Bom, meu nome é Marcos, né? As pessoas me conhecem por Chileno, né? Chileno Gomes. Eu sou professor de filosofia, sou formado, pós-graduado em filosofia, sou psicanalista e sou empresário, né? Então, transito assim entre algumas áreas, mas por paixão, né? A minha vocação é a filosofia. E sou graduando em teologia também. Gosto bastante do tema. Mas a paixão da minha vida é filosofia. Bastante legal, interessante. É interessante como eu conheci o Marcos, né? Foi no Instagram, no momento da quarentena, que trouxe bastante amigos, né? E, Cláudio, você ia falar alguma coisa? Não, acho que a gente pode começar a debater o tema, né? Ah, sim. Então, o Marcos, o professor chileno, na verdade, é bastante conhecido. E na verdade, eu que fico feliz de ele ter aceitado, né? Mas vamos lá. Eu queria, professor, que você, na verdade, começasse no início explicando para os ouvintes, principalmente os mais leigos, né? O que seria ética? Né? Uma palavra tão falada, uma palavra tão discutida nos tempos de hoje e que, na verdade, as pessoas querem enquadrá-la numa caixinha, mas para o senhor, o que seria, né? Ética, para uma explanação filosófica do termo? Sim, só para complementar, a diferença entre ética e moral também, se der para abordar, para que a gente consiga fazer uma discussão mais completa. Não tem como falar de ética sem falar da diferença entre ética e moral. Bom, primeiro, antes de eu falar sobre essa diferença de ética e moral, a gente tem que entender que falar de ética, né, é muito complicado. Por quê? Porque hoje os autores eles não têm um consenso de uma definição de ética, né? Então é muito engraçado porque todo mundo fala que você tem que ter ética, tem que ter ética no serviço, tem que ter ética em casa, tem que ter ética nas relações, só que não existe uma definição hoje consensual. Por que não existe? Porque a ética, nos últimos 2.500 anos, ela tem mudado muito de perspectiva, né? Então, a gente começa na filosofia ocidental, né, que é a filosofia oficial. Ela começa mais ou menos em 600 a.C. com Tales de Mileto. Mas o primeiro grande pensador em ética é Aristóteles, mais ou menos 350 a.C. E ele, inclusive, vai ter duas obras sobre ética, sendo a mais famosa a Ética Nicômaco, que é o filho dele. Então, o que acontece? Para Aristóteles, a ética ela estava ligada diretamente com o se alinhar ao cosmos, né? Fazer o que o cosmos espera de você. Então, os gregos eles tinham uma ideia de que o universo era cosmológico, né? Cosmos do grego quer dizer organizado. Por quê? Porque Zeus assim o havia organizado. Então, no começo da filosofia, a gente tem uma forte influência da mitologia ainda, né? Então, os gregos tinham essa concepção de que o universo era cósmico, né? Era organizado, cada coisa estava no seu lugar. E que todos nós tínhamos um lugar no cosmos, né? O que os gregos chamavam de telos, né? O que é o telos? É um propósito,
né? Cada um tinha um objetivo, cada um vinha com um propósito. E o seu trabalho na vida, para que você alcançasse uma vida ética, era achar o seu telos, achar o seu lugar no cosmos. E como você fazia isso? Você fazia isso conhecendo a ti mesmo, né? Então, a base da filosofia socrática era conhece a ti mesmo. Então, Aristóteles ele vai definir ética como achar o seu lugar no cosmos e viver de acordo com o que o cosmos espera de você, né? Então, é um pouco diferente da ideia de destino. Geralmente, quando eu começo a explicar, o pessoal fala, professor, é igual ao destino? Não, não é igual ao destino. Por quê? Porque você poderia ou não achar o seu lugar no cosmos. Você poderia ter uma vida desencaixada, você poderia não estar preocupado com isso. Mas você nunca seria feliz, você nunca teria uma vida ética, você nunca viveria de verdade. Então, para os gregos, ter uma vida ética e ter uma vida feliz estava intrinsecamente relacionado, né? Então, quando a gente fala de ética hoje, fica muito difícil, com apenas uma explicação, abranger todas as abordagens possíveis. Porque é como se fosse uma palavra manga, né? Para citar uma palavra que tem dois significados. Se eu perguntar para você assim, o que é manga? Só. Se eu falar só isso, o que é manga? Ou explique o que é manga. Tenho duas respostas possíveis. Eu posso dizer que é uma fruta, certo? E posso dizer que é a parte da vestimenta, da camisa, que cobre os braços, certo? Ou que pelo menos cobre parte dos braços. E as duas respostas estão certas, né? Mas seria impossível eu dar apenas uma explicação que abrangesse esses dois significados, né? Então, com a ética acontece isso. Então, enquanto para os gregos, ética era estar alinhado com o cosmos, era achar o seu lugar no cosmos e desenvolver as plenas habilidades para cumprir com esse lugar no cosmos, posteriormente, né, depois de Aristóteles, mais ou menos 350 anos de Aristóteles, chega Jesus e apresenta uma nova ética, né? Apresenta um novo conceito de ética. E por que isso? Porque a ética grega ela permitia algumas coisas que já para a ética cristã, né, ou para a ética de Jesus, não seria possível. Por exemplo, a ética grega ela aceitava a ideia de que se você tem um lugar no cosmos, você tem que aceitar esse lugar que te foi colocado, né? Então, se você nascesse para ser um aristocrata, o que você podia fazer era ser o melhor aristocrata possível. Se você nascesse para ser um atleta, você tinha que ser o melhor atleta possível. Porém, você poderia nascer para ser escravo. Você poderia nascer para ser trabalhador. Você poderia nascer para ser soldado. Então, a ética grega, ela justificava uma seleção elitista, né? Os que estavam na elite, eles simplesmente deram sorte de vir com um lugar no cosmos, né? De ser elite. Enquanto o escravo, o melhor que ele podia fazer, se ele quisesse ser realmente ético, era ser o melhor escravo possível. Então, quando Jesus vem, ele diz, não, está errado isso. Ele fala, não está certo isso, não tem isso de lugar no cosmos, não. Ele fala, todos são iguais perante Deus, né? E mais do que isso, todos são filhos de Deus. E aí ele apresenta uma nova ética. E qual é a ética de Jesus? A ética de Jesus é agir ou estar alinhado com o que Deus pede de você, né? Qual Deus? O Deus judaico, né? O Deus dos monoteísmos abraâmicos, né? Da onde derivam as três grandes religiões monoteístas do mundo, a saber, judaísmo, cristianismo e o islamismo. Então, Jesus apresenta uma nova proposta de ética. Uma ética que não está mais alinhada com o cosmos. Está alinhado com a divindade. Está alinhado com Jeová, né? Jeová, Javé ou Yavé são as três traduções possíveis no português. Na verdade, o nome de Deus no aramaico original, né, dos escritos bíblicos, ele é formado por 4 consoantes que não tem uma tradução para o nosso idioma, uma tradução fonética, né, que é YHWH. Então é traduzido por Jeová, Javé ou Yavé. Então, para Jesus, né, a nova ética, a ética
de verdade, a ética que valia a pena, né, o que fazia a vida realmente ser boa, era uma ética alinhada com os conceitos de Deus, né? O que Deus espera de mim. Então, antes de mais nada, eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas, né? E aí eu tenho que obedecer todos os mandamentos que Deus estabeleceu para mim, certo? Então, a gente sai de uma ética cosmológica grega, né, onde quem determinava era o cosmos, e caímos numa ética teocrática, né, onde quem determina a ética é Deus, né? É Deus. Deus passa a dizer o que é bom para o ser humano ou não, como que ele tem que agir ou não, o que é a vida boa e o que não é, certo? Bom, dando Ah, um... Diga. não, eu só ia pontuar por isso que chamam a ética antiga de aretaica, né? Muito conectada à virtude pelo Sim, indivíduo ter que ser algo, ao invés é dele agir. porque a ética grega, ela era voltada para o indivíduo, né? Porque você tinha que achar o seu lugar no cosmos, então era determinado pelo cosmos, mas era responsabilidade sua descobrir, né? Enquanto na ética cristã, não. Na ética cristã tá pronto, ó, aqui é o que Deus quer, né? Tem Aham. um detalhe, uma diferença aí, né? Porque você poderia não ir atrás do que o cosmos queria de você, né? E o que o cosmos espera de você é diferente do que espera de mim, é diferente do que espera da Flávia, é diferente do que espera de qualquer outra pessoa. Então, na Uhum. ética grega, você tinha um trabalho pessoal voltado para o indivíduo. Embora fosse determinado para o cosmos, o trabalho era pessoal, de descobrir essa determinação, né? Se eu poderia simplesmente não descobrir, não ter uma vida ética, e ok também, né? Por quê? Porque não era problema de mais ninguém, era problema seu, único exclusivamente seu. Na Ah, sim. ética cristã, não. Na ética cristã, você não tem que descobrir nada. Tá pronto, entendeu? Na verdade, Amar tinha a que Deus. saber de Deus o que ele quer de você. Exato, exato. Na verdade, já está ali, né? Você só tinha É. que obedecer. Se você fosse cristão, você automaticamente você já sabe, porque é o que a gente aprende todos os dias, né? Inclusive, nós que vivemos numa sociedade judaico-cristã, ainda que você nunca tenha estudado a Bíblia, ainda que você não seja cristão de fato, não tenha nenhuma religião, você sabe muito bem o que Deus espera de você segundo o cristianismo. Por quê? Porque toda a nossa sociedade ela é estruturada em cima desses conceitos, né? Ela é uma sociedade que tem por valores, o que a gente entende hoje por valor, são os conceitos judaico-cristãos, né? Então, É tanto que. Sim, sim. Eu só ia pontuar que tanto que alguns autores, até modernos, eles dividiam a ética cristã como sendo de virtudes teologais, né? A sim, caridade, o claro, amor, sim, e a ética mais antiga foi o que eu falei, a ética da virtude, né? sim, Mas porque avançando um pouco. Não, eu só queria avançar um pouco o debate. Eu queria só que o senhor comentasse um pouco sobre a ética da modernidade que eu digo depois de Descartes, né? então, na verdade eu estou fazendo uma construção, já estou chegando já, fazendo uma construção histórica, só para a gente ter uma ideia por Ah, que é então, tão perdão, difícil perdão. hoje, Eu que por que antecipei é tão você, perdão. não, 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 por que é tão difícil a gente hoje falar sobre ética, né? Então eu Uhum. vou dar um salto mais ou menos para 1600, né? Então a gente já passou a Idade Média, né? Então nós tivemos aí 1000 anos de Idade Média. Então, em 1475, se eu não me engano, quando os turcos invadem Constantinopla, oficialmente acaba a Idade Média, onde nós tivemos uma predominância da ética cristã no mundo, né? Então, o Império Romano foi cristianizado por Constantino e durante toda a Idade Média, o que determinava o mundo era a ética cristã, né? Embora existissem outras regiões, a gente teve uma forte predominância da ética cristã. O que acontece? Com o fim da Idade Média, vem o Renascimento, né? E o Renascimento do quê? Né? É engraçado porque a gente tem por costume estudar esse período histórico como Renascimento, só que a gente não se pergunta renascimento do quê, né? Porque se renasceu, renasceu alguma coisa que já esteve viva. E exatamente o renascimento da ideologia grega, certo?
qual que é a diferença? A diferença é que em 1600, né, final de 1500, 1600, a gente já tinha a Revolução Copérnica, né? Ela já estava no processo final. Então a gente já sabia que o cosmos não era organizado. O universo não é cosmológico, o universo não é organizado, é um caos, né? E essa ideia de cosmos que espera alguma coisa de você já não cabia, né? Então nasce uma ética chamada ética utilitarista, né? E o que é ética utilitarista? É uma ética voltada para o todo, né? Então, o que diziam os utilitaristas? Diziam assim: você quer saber se uma ação é ética, se você vai fazer alguma coisa, você tem que pensar, vai fazer bem só para mim ou vai fazer bem para a maioria das pessoas, né? Essa ação vai ser boa para poucas ou para muitas pessoas. Então, você sempre deveria buscar o todo, né? Então, se eu fosse tomar uma ação que fosse ruim para mim, que fosse ruim para minha família, mas no geral beneficiasse a sociedade, eu deveria fazê-la, né? Então a ética. Inclusive eu estava até lendo um livro engraçado, não é nem sobre ética, sobre existencialismo, que realmente falava sobre isso, que a época do Renascimento é a época que eles pensavam muito no todo, porque a ciência substituiu a teologia para se alcançar essa verdade, né? Então eles pensavam muito nessa questão política. Porque a gente teve como a gente teve um retorno à ideologia grega, mas ela foi aprimorada, né? E nós temos um diálogo de Platão chamado Teeteto. Em Teeteto, Sócrates ele debate com Teodoro, né? Que é um outro filósofo especialista em geometria, né? E com um discípulo dele chamado Teeteto. E ele fala muito sobre Protágoras. E Protágoras foi um filósofo que viveu mais ou menos 500 a.C. Ele dizia que o homem é a medida de todas as coisas, né? Então, quando vem o Renascimento, nós temos uma visão, um retorno a uma visão antropomórfica, né? O antropos era o ser humano que vivia na polis, né? Para os gregos, o homem era chamado de antropo, mas não qualquer homem, né? O homem civilizado, o homem que vivia na polis. Então, quando a gente tem um retorno, nasce essa visão utilitarista, né? Então, já que eu não espero nada do cosmos, né? Já que eu sei que o universo não é cosmológico, não tem isso, então quem que a gente vai se basear? Num homem, né? E o homem que vive na polis. Aristóteles dizia que nós somos um zoom politikon, ou seja, um animal político. Então, daí vai nascer a base, é justamente nessa época que nasce a base das teorias políticas que nós temos hoje, né? Primeiramente, o liberalismo, nós temos um absolutismo com Thomas Hobbes, depois um liberalismo com John Locke, Rousseau e uma série de outros. E aí também começa a estruturar o utilitarismo, né? Então nós temos John Stuart Mill e uma série de outros. E a ética começa a se voltar exatamente para o todo, né? Então, a ética utilitarista ela é chamada de consequencialista. Por que consequencialista? Porque você só ia saber se a sua ação era ética ou não dependendo das consequências, né? Então, não tinha mais isso de buscar o cosmos, não tinha mais isso de que Deus espera de você. Como que eu sei agora se a minha ação é ética ou não? Eu sei dependendo das consequências, né? Eu sei se as consequências da minha ação vão ser boas para pouca gente ou para a maioria. Dependendo das consequências, a ação seria ética ou não. Certo? Que as pessoas chamam, algumas pessoas chamam até de deodôntica, né? Que seria a ética focada na ação. Na ação. Isso, completamente. O indivíduo ele está no centro ético e você vai verificar, na verdade, o que ele fez, se isso trouxe um bem, né? E é engraçado que até Kant ele levanta, essa bandeira também. Depois da crítica da razão pura, que ele tenta acabar com o que ele chama de racionalismo dogmático e o empirismo cético, ele vai tentar fazer, não, já que a gente só pode conhecer até aqui, agora eu vou tentar escrever o que a gente pode fazer, né? Então, na verdade, passou um filme na minha cabeça. Na verdade, Kant é próximo. Foi bom que você falou de Kant, porque é exatamente a próxima ética nasce de Kant. Na verdade, Kant ele fala dos utilitaristas como crítica, né? Ele faz uma análise dos utilitaristas, porque ele fala assim: peraí, veja bem,
tem alguma coisa errada nessa ética aí utilitarista. Por quê? Porque, olha só, vamos supor que eu dou uma aula, né? Ou a gente faz esse podcast agora, as pessoas ouvem e acham chato. Elas acham chato, elas acham maçante, e a maioria das pessoas não gosta desse nosso debate, nossa conversa, certo? Então, pela visão utilitarista, a nossa conversa não foi ética. Por quê? Porque não agradou a maioria. Embora a gente tenha gostado, a gente trocou ideia, a gente debateu, a gente achou super legal. Para a visão utilitarista, se a maioria não gostou, não foi ética, certo? Bom, mas vamos supor que daqui 1, 2, 3, 5 anos, a maioria das pessoas que ouviu esse podcast, elas vão fazer uma prova, um concurso público, alguma coisa, e elas lembram das informações que a gente falou aqui, certo? Das informações que nós estamos debatendo, da nossa conversa. E aí eles passam na prova, a grande maioria passa na prova, em virtude do nosso podcast, certo? E aí a nossa conversa, o nosso podcast, deixa de não ser ético e passa a ser ético, né? E aí Kant fala, tá errado isso daí. Vocês não estão vendo que está errado? Porque como assim eu vou saber se a minha ação é ética pelo que os outros acham? Eu vou ter que esperar a vida inteira para saber se a minha ação foi boa ou não? Isso daí não tem lógica, né? E aí Kant propõe uma nova ética, né? E Kant vai ser o grande nome da modernidade em ética. Enquanto Aristóteles era o grande nome da antiguidade, o pai da ética, né, foi o primeiro grande pensador a escrever e a elaborar sobre ética, o pai da ética moderna é Immanuel Kant, né? E o que Kant vai dizer? Kant vai dizer, não pode existir ética na consequência. É o contrário. A ética, ela depende da intenção. Então, enquanto os utilitaristas eram consequencialistas, Kant é chamado de intencionalista, né? Então, a ética para Kant estava no que motiva a ação e não no resultado da ação em si. Então, uma mesma ação poderia ou não ser ética, dependendo do quê? Dependendo da intenção. Esse é o chamado imperativo categórico kantiano, na verdade? Isso, exato. Para explicar isso, Kant ele elabora algumas teorias, né? Então, primeiro, o imperativo categórico vem por último, para finalizar, ele explica como fazer isso, né? Mas antes, ele desenvolve o conceito de agir por dever e segundo dever. O que isso quer dizer? Eu vou dar um exemplo, assim, até um pouco esdrúxulo, mas eu gosto de dar para deixar bem claro, né, qual é a diferença. Então, vamos supor, né, eu sou casado, eu trabalho eu sou empresário, tenho uma empresa de excelente professor, tenho uma empresa de segurança especializada em casas noturnas, certo? Então, vamos supor que eu saio na noite e tem uma mulher que está me olhando tal, e começa a me dar bola, certo? E aí eu tenho uma decisão a tomar, né? Se eu saio com ela ou não, tá? E aí eu penso assim, não vou sair. Por que não vou sair? Porque não é o certo. Porque eu sou casado, porque eu tenho uma relação monogâmica, porque não vai ser certo com a minha esposa, ela está lá dormindo, cuidando dos meus filhos, gostando com outros, eu acho que isso é errado, então eu não vou sair, certo? Então eu estou agindo por dever, certo? Por dever. Então, para Kant, a minha ação foi ética. No segundo episódio, a mesma coisa. Eu saio, a minha mulher está em casa, eu vou trabalhar tal, e a mulher tá me dando mole. E aí eu penso assim, eu quero sair com ela. Mas se alguém descobrir, nossa, aí vou perder minha família, vou perder minha mulher, vai dar uma baita dor de cabeça, tal, então eu não saio, tá? Mas para Kant não fui ético. Por quê? Porque eu não agi por dever. Eu agi segundo o dever. Então, perceba que nos dois casos eu não saí com a mulher. Mas no primeiro eu não saí porque eu acredito de verdade que é o correto a fazer. Não sair. Enquanto na segunda, na verdade, eu queria sair. Eu só não saí porque eu fiquei com medo. Mas se eu tivesse certeza que ninguém ia ver, que ninguém ia descobrir, eu tinha saído. Entendeu?
Então aí... Entendi, por isso que chamam de deontológica, né? Porque Exato. tá na intenção, ao invés de estar Na intenção. ação. Na ação, exato. Então o que acontece? Por quê? Porque Kant, ele não julga o desejo. Nos dois casos, eu tenho desejo de sair com a mulher. Entendeu? Por quê? Porque Kant ele faz uma separação entre desejo e vontade. Né? Então, embora se você procurar no dicionário desejo e vontade vão ser sinônimos, né? Para Kant, não. Né? Para Kant, desejo é manifestação corpórea. Né? Então, o desejo é o que Freud depois vai chamar de id, né? Os desejos libidinais que são inatos ao ser humano. Então, eu não controlo o que eu desejo, né? Mas eu controlo o que eu faço com o meu desejo. É o que ele vai chamar de vontade. Então, eu posso querer sair com a mulher, eu posso achar ela linda, tal, por desejo. Mas, como resultado de uma equação intelectual que eu faço na minha cabeça, eu não posso, eu sou casado, eu tenho uma relação monogâmica, eu não acho certo, tal, então, por vontade, eu não saio. Certo? Então, ele faz uma diferença entre desejo e vontade. Então, se eu, por vontade, não sair, eu estou sendo ético. Agora, se eu não sair, não é porque eu decidi não sair na cabeça, porque eu fiquei com medo, mas se eu tivesse certeza que ninguém ia descobrir, eu tinha saído. Então, a minha ação não foi ética, certo? E aí você fala assim, bom, professor, beleza, nessa situação é fácil. Óbvio que você trair sua mulher não seria ético, né? Mas tem situações que a gente não sabe, é muito ambíguo, assim, né? A gente não dá para saber se realmente é ético ou não. Como que a gente sabe o que é ético ou não? E aí Kant responde. Kant ele fala assim, olha, eu vou então propor a solução para você saber como agir de maneira ética em qualquer tempo, em qualquer lugar, em qualquer situação, certo? É quando ele cria um imperativo categórico. Né? E o que é o imperativo categórico de Kant? Ele diz assim, haja de tal maneira a pretender que a sua ação se torne uma lei universal. O que isso quer dizer? Né? Quer dizer o seguinte, antes de você agir, imagine que tudo que você vai fazer se torne uma lei universal. Obrigatoriamente, todo mundo vai ter que fazer isso, certo? Então, vamos voltar lá para o exemplo que eu dei. Imagine que fosse uma lei universal, toda pessoa casada, quando sair e alguém der mole e trair o marido ou a mulher, certo? Como seria a vida? Seria melhor ou pior? Como seria a sociedade? Melhor ou pior? Aí você pensa, não seria melhor, porque todo mundo ia trair, ninguém ia confiar em ninguém. Por quê? Porque se eu estou casado e eu sei que é uma lei universal, toda vez que alguém sair e alguém der mole e trair, eu não ia querer que minha mulher saísse, né? Eu não ia querer que ela fosse na padaria, eu não ia querer que ela saísse de casa, e ela igual, não ia querer que eu trabalhasse, eu ia perder a minha empresa, porque eu sou especializado em casos noturnos. Então, enfim, vai ser melhor o mundo? Não vai. Então, não faça, certo? Agora, se você fazer a contraprova, não vou trair minha mulher, porque eu acho que é o certo, porque eu acho que é o correto, que é o que tem que se fazer. Vamos transformar numa lei universal? Botar no imperativo categórico? Haja de tal maneira a pretender que as suas ações se tornem uma lei universal? Então, vamos supor que seja uma lei universal. Toda vez que você sair ou não estiver acompanhado do seu cônjuge, você não traia, independente das pessoas que te dão mole ou que você acha atraente, certo? O mundo vai ser melhor? As coisas vão fluir melhor? Vão. Por quê? Porque as pessoas vão confiar mais umas nas outras, os relacionamentos vão ser mais saudáveis, as famílias vão ser emocionalmente mais saudáveis. Então, vai ser bom? Vai. Então, faça. Certo? Então, é aí que nasce o imperativo categórico. O imperativo categórico nasce como uma pretensão de saber o que é ético e o que não é. Certo? Bom, eu vou sim, passar claro, então agora só que para a agora ética moderna. Oi, diga. Não, mas na verdade a gente podia pegar um martelo e destruir isso tudo e falar de um cara que eu sei que você gosta bastante e talvez seja até interessante a gente falar dos autores, que é Nietzsche, né? O que ele Só que pensaria... se a gente entrar em Nietzsche, não vai dar tempo de terminar, porque a gente tem 10 minutos. É porque a Não, mas chamada aí... que ela termina em 10 minutos, que o Zoom ele tem um limite de tempo aqui, né? Que é 40 minutos, aí já vai fazer 40 minutos.
Eu queria falar, Reginaldo, a gente pode pegar um dia e falar só sobre Nietzsche, porque eu queria falar um pouco sobre a concepção moderna de ética e moral, para a gente não deixar as pessoas assim sem saber. Né? Pode ser, então, pode ser. O próximo eu te marco de Nietzsche, então. Claro, isso é um prazer. Então, na verdade, ética e moral, elas nascem de uma raiz etimológica diferente. Na verdade, elas significavam a mesma coisa, né? Então, ética vem do grego ethos e moral vem do latim moralis, né? E eles tinham esses significados que a gente deu até agora. Mas hoje, na pós-modernidade, nós fizemos uma distinção, né? Problematizando, então, da gente chegar a um consenso, né? Não existe um consenso entre os autores. Então, eu vou dar para vocês a definição que eu gosto de trabalhar, que eu ensino, que eu lido na minha empresa e que eu uso nas minhas palestras nas universidades. Então, essa definição ela foi categorizada, ela foi elaborada pelo professor Clóvis de Barros Filho, que eu sei que você gosta bastante também, e pelo professor Mário Sérgio Cortella. O que também gosto dizem? Bastante. Que também gosta, claro, também sou fãzaço dele. Eles dizem o seguinte: ética é inteligência coletiva. Né? O que é isso? É um conjunto de regras ou normas criadas por uma sociedade ou grupo, né, para a melhor convivência entre si. Né? Então, a ética ela é sempre grupal. A ética ela não diz respeito ao indivíduo, ela diz aos relacionamentos em sociedade. Né? Então, eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que para ir num teatro ou para ir num cinema, você está com a sua família, com a sua namorada, ou você está com o seu esposo, com o seu filho, com a sua filha, e de repente vem um casal, né? E o casal está completamente nu, e eles sentam do lado da sua família, dos seus filhos, da sua mulher, do seu marido, e você vai se sentir incomodado. Né? Você vai se sentir mal, por mais que você já tenha visto um homem nu, já tenha visto uma mulher nua, você não vai ficar confortável. Por quê? Porque está acordado em sociedade, né, que o certo é não sair pelado na rua. Tá? Então, esse casal não está sendo ético, eles estão ferindo as normas de convivência, certo? Agora, se você vai para uma praia de nudismo, se você vai para uma comunidade naturalista e as pessoas estão peladas, estão sem roupa, elas não ferem a ética. Por quê? Porque está acordado naquele grupo que sair na rua sem ficar em público sem roupa, tá ok, não tem problema, certo? Então, por isso que não existe uma ética universal. Ainda não conseguimos, né? A Declaração de Direitos Humanos, ela tenta fazer isso, criar um básico de ética universal, embora a gente ainda não tenha conseguido de verdade fazer isso. E aí surge a questão. Diga. Não, sim, eu ia falar, inclusive, que tem até críticos, né? O próprio Foucault era crítico da Declaração dos Direitos Universais. Por isso que a gente não conseguiu ainda fazer uma ética universal. Né? Por quê? Porque quanto maior o grupo, mais difícil você acertar as regras que condizem com todo mundo. Porque se eu acho que o certo é uma coisa, você, em outro grupo, você vai ter que abrir mão do seu certo. Certo? Porque se nós temos visões antagônicas sobre um assunto, algum dos dois vai ter que abrir mão. Entendeu? Então, por isso que é tão difícil uma ética universal. E aí entra a questão, o que é moral. Né? E moral, na mesma definição do professor Clóvis de Barros Filho e Mário Sérgio Cortella, é o debate que você faz com você mesmo sobre a melhor maneira de agir. Né? Então, na verdade, a moral ela é a aplicabilidade da ética. Né? A ética ela é teórica. Né? A ética ela é teórica. Olha, as normas da nossa sociedade de convivência são essa, certo? Agora, se eu decido se vou seguir ou não, é um debate que eu faço comigo mesmo. Isso é moral. Né? O que eu não faço, independente se alguém está vendo ou não, independente se vão descobrir ou não, independente se eu vou ser punido ou não. Certo? E para ter uma ideia bem legal de moral, tem um diálogo de Platão chamado A República, e no segundo livro da República ele apresenta uma alegoria, a alegoria do anel de Giges, né? Que é um pastor que era muito bem constituído, um cara normal, não fazia mal a ninguém, e ele acha no campo um anel, né, num defunto de um gigante, tá, um anel de ouro, e quando ele coloca o anel, ele percebe que ele fica invisível. E aí ele começa a fazer todo tipo de pilantragem, ele se infiltra no palácio, ele mata o rei, ele come a rainha, ele usurpa o poder, enfim, esse cara era um cara bom? Não era, ele era só um covarde.
Enquanto ele tinha medo da punição, ele ficava na dele. A hora que ele percebeu que ele poderia agir impunemente, ele começou a dar as caras de verdade. Então, isso é moral hoje, né? Então, moral é o debate que você faz com você mesmo, se você seguirá ou não as regras éticas, as regras de convivência. Sim, entendi. E lembrando novamente, é a definição que eu gosto de trabalhar, podendo existir outras. Claro. É muito bom sempre falar com você, eu gosto de te ouvir, fico vendo suas palestras, te apurrinho no WhatsApp. Não, pô, eu gosto, bons debates a gente tem lá. Só que infelizmente o tempo já está acabando, né? Mas foi muito legal. Já fica no ar já o convite para você voltar para a gente está falando. Na verdade, a gente já combinou, né? Já que vão ter próximos encontros aqui com o professor. Vamos fazer uma sequência. Vocês vão enjoar de mim. Que nada. E um dos méritos de ter conhecido o senhor foi que eu conheci o Sérgio também. Inclusive o Sérgio gravou até um episódio com a gente, Sérgio Viúla. Um episódio sobre Foucault e tal. O Sérgio é sensacional, grande amigo meu. Conheci pela internet também. E hoje é um grande amigo. Ele e o companheiro dele, o André. Adoro os dois. Então, muito interessante. E eu deixo um abraço para os ouvintes. E até o próximo episódio. A gente agradece muito a sua participação, foi muito produtivo e espero que a gente tenha conseguido trazer uma abordagem bem completa de um assunto que é muito importante, que inclusive está muito em falta, umas discussões produtivas e é isso. Até os próximos episódios.